Oi, pessoal, aqui é o professor Alisson. Estamos aqui mais essa aula, né? Dessa vez online, já no clima aqui de Halloween, né? Bom, vamos lá, meu povo, né? Para a gente não perder tempo. Então, a gente vai analisar hoje esse texto, esse vídeo texto, né? Nesse formato mais de audiovisual, né? Você tem imagens e áudio, de nativos falando, que eu acho que é o mais importante, né? Vocês ouvirem o áudio original também, para poder ir treinando o ouvido e repetir e ouvir quantas vezes for preciso, certo? Bom, então vamos começar com a aula de hoje analisando esse vídeo texto, né? Esse diálogo que a gente tem aí entre esses dois personagens e o narrador, que de vez em quando entra no vídeo para fazer algumas observações, né? Situar a gente um pouquinho na história. Então vamos nessa. Então a gente vai analisar parte por parte. Nessa aula a gente vai estar trabalhando várias habilidades. Por quê? Porque a gente vai estar lendo, que é o reading, né? A gente vai estar ouvindo, que é o listening ou comprehension, que é outra habilidade importante de a gente treinar. A gente vai estar treinando o speaking, que é a terceira habilidade, que é a fala, porque vocês vão estar repetindo, devem estar repetindo várias vezes aí também, ouvindo e repetindo, né? E o writing, que também vocês vão precisar escrever. Então, toda aula de inglês que se preze, né, ou todo professor de inglês que quer realmente ensinar o seu aluno uma língua, ele tem que treinar um pouquinho dessas quatro habilidades: listening, speaking, writing and reading, que é ouvir, falar, escrever e ler, tá? Então vamos lá, vamos treinar essas habilidades. Bom, então eu vou soltar aqui o áudio, primeiro vocês vão ouvir, depois a gente vai tentar interpretar para ver o que é. E aí, para ganhar tempo, já recomendo fiquem com o caderno aberto, caderno e lápis, né? Ou caneta e já vão copiando a versão em inglês e abaixo a tradução em português, tá bom? O próprio ato de copiar parece uma perca de tempo, mas não, ele ajuda a gente a se familiarizar com a palavra, tornar ela mais popular para você, mais comum, né? E aí você vai juntando, né, o som com a escrita e já vai assimilando ela. Quando você vê, pá, vai ser igual quando você vê a palavra shopping, quando você vê a palavra hot dog, né, pendrive, smartphone, internet, tudo palavra do inglês e às vezes a gente nem percebe que é do inglês, porque a gente já foi apresentado a ela assim, né? Bum, direto. Então é isso, é essa a estratégia, tá? Vamos lá. Bom, então vamos ouvir, né? Pronto, primeira dica que eu sempre dou aos meus alunos, né? É, olha para as imagens. Se no texto você está lá fazendo o Enem, está fazendo uma prova, uma seleção, no texto ele tem imagem, olha para a imagem. O que é que essa imagem quer dizer aqui? Você vê um homem. Ele tem uma xícara na mão, não dá para saber exatamente o que ele está tomando, talvez um café, talvez um chá, não se sabe, mas ele não está com uma cara muito boa, né? Esse homem ele está com algum problema, ou ele está doente, ou ele está de ressaca, ou ele está de qualquer coisa. Enfim, mas vamos analisar melhor, né? Você percebe aí o nariz dele, parece que o nariz dele está um pouco sujo e tal, enfim, não sei. Talvez ele esteja doente. Vamos ver, né? Depois que a gente analisa a imagem, que a gente já pega mais ou menos as informações que a gente precisa, ou para dar uma ideia, uma pista, né? A gente vai analisar os cognatos. O que são cognatos? São palavras que são muito parecidas, tanto em português quanto em outras línguas, no espanhol, no inglês, no italiano, enfim. Então vamos ver o que é que tem de palavra conhecida aqui, porque se a gente não souber todas as palavras, talvez dê para a gente identificar a ideia principal. Se a gente consegue identificar a ideia principal, dá para responder algumas perguntas, né? Num teste, numa prova, enfim, que é o principal, tá? Ou dá para se comunicar minimamente. Bom, então ele diz assim, ó, the perfect person. Toda palavra que tem TH em inglês, gente, a gente tem que ler com a língua entre os dentes. Parece um som bobo, que não serve para nada. Na verdade, nem tem som direito, né? Ele parece com um Z, mas é com a língua entre os dentes. The, né? Não é the, senão seria um D, né? Então é the perfect person. Perfect me lembra muito perfeito, né? É o perfeita. E person, lembra personalidade, né? Mas não é bem uma personalidade. A personalidade vem de alguém. De quem? De uma pessoa. Então, the perfect person quer dizer a perfeita pessoa. Só que tem um problema. Ninguém fala a perfeita pessoa. O que é que a gente pode ajustar aí para que a fala fique mais natural? A pessoa perfeita, talvez, né? Então a gente percebe que perfeito é uma qualidade, ou perfeita, né? Nós chamamos isso na gramática de adjetivo, é quando você qualifica, que você dá uma característica.
né? Você dá um tipo para alguma coisa, para alguma pessoa, para um lugar, um animal, qualquer coisa, tá? Então, em português, geralmente a gente usa esse adjetivo, essa qualidade depois do nome. O nome não é só o nome de uma pessoa, é um substantivo, né? Pode ser uma pessoa, pode ser, enfim, um lugar. Então, geralmente esse adjetivo vem depois. Então, a gente diria em português a pessoa perfeita, mas em inglês eles diriam a perfeita pessoa. Seria mais ou menos isso. Vamos em frente, né? E aí a narradora, the narrator says, a narradora diz, né? Bee meets her friend Eddie for coffee, né? Cuidado quando vocês forem usar o dicionário, porque às vezes a primeira palavra pode ser o nome de alguém, não vai ter no dicionário, né? Então, Bee é o nome de uma personagem, e o Ed, ou o Eddie, como os americanos costumam falar, é o nome de outro personagem. O diálogo vai ser entre eles dois, a conversa vai ser entre eles dois, né? Bom, então diz assim, ó. Bee meets her friend. Palavra conhecida. Bom, não é similar, mas quem nunca ouviu falar na palavra friend, né, gente? Friend é amigo, amiga, né? Enfim, Meet, a gente usava o Google Meet, né, quando ia ter as aulas online, vocês lembram? Então, o Google Meet, só para a gente associar esse verbo, lembrar, né, de outra vez, é o Google Encontros, reunião. Então, meet é o verbo encontrar, né? Be meets. Por que aqui tem um S, professor? É porque em inglês, quando você está falando de verbos, de ações que a pessoa está praticando, né, no presente, ou seja, no hoje, para ele ou ela apenas, acrescenta-se um S. Não muda nada na tradução, mas é uma regra do inglês. Para ele ou ela, o verbo tem que ganhar um S extra, só para dizer que ali é ele ou ela que está no presente. Então, be meets her friend. Então, be encontra amigo ou amiga. Eu não sei o que é her, mas vamos tentar inferir, descobrir a partir das outras, né? Então, eu acho que be encontra a amiga ou amigo dela. Eu acho que é dela. Exatamente. O her é dela, né? No caso, o Eddie, for coffee. Quem nunca ouviu a palavra coffee também, né, gente? Coffee é café, né? E for. Então, ó, Bia encontra o amigo, a amiga dela, Eddie, no caso o amigo, esse aqui, né? Tá com cara de mal. For coffee. Então, provavelmente é para café. A gente não fala para café, né? Para um café, para um cafezinho, né? Enquanto isso, eu vou tomar minha aguinha, né? Garganta está ruim. Desculpa aí, galera, só um minuto. Opa, não é só eu que tá com a garganta ruim, né? Parece que ele também, né? Bom, aí ele diz assim, ó. Good morning, B. Aqui vocês tenho certeza que vocês sabem. Good é bom, morning é manhã, né? Good morning seria boa manhã? Sim, mas aí a gente costuma traduzir como bom dia, né? Em inglês também é comum as pessoas se cumprimentarem apenas com morning. Morning. Aí outro responde morning. Tipo bom dia, né? Também. E aí ela responde. Quer dizer, ela responde já fazendo uma pergunta, né? How are you? How are you? How are you é uma expressão, né? Que ao pé da letra, se fosse traduzir palavra por palavra, seria como está você ou vocês, né? Eri. Mas é como se fosse, ei, como vão as coisas? Como é que andam as coisas? Como é que você está? Enfim, é um cumprimento, né? Aí ele responde, well. O well é parecido com good. Enquanto good é bom, o well é bem. Ele diz, bem, I have a date tonight, né? Então o verbo have, vocês já devem conhecer, que é o verbo ter. Ele é usado para indicar posses, quando você tem um objeto. I have a cell phone, né? What else? Que mais? I have a pen. What else? I have a wallet. What else? Que mais? I have a. Opa, derrubei. I have a post-it. Ficou transparente, né? Por causa da cor verde do fundo. I have a post-it, né? Enfim, e aí vai, tá? Bom, mas ele diz o seguinte: Well, I have a date tonight. Date lembra data, né? Não é data, mas tem a ver. Pode ter um segundo significado, que pode ser um namoro, um encontro, né? Ou um relacionamento. I have a date tonight. Eu tenho um encontro hoje à noite, né? Provavelmente ele está apaixonado por alguém. Bom, então vamos lá. Bem, eu tenho um encontro essa noite. Tonight, sozinho, significa essa noite ou esta noite? Sim, né? É uma palavra só para eles.
Bom, eu vou voltar um pouquinho aqui o vídeo. Lembrando que vocês devem pausar e ficar repetindo aí em casa também para praticar, né? Aproximar o máximo possível da pronúncia deles. Bom, então ela diz that's great, né? Esse that's normalmente significa aquele, aquela, aquilo, para coisas que estão longe, né? Mas às vezes ele ganha outro significado, por exemplo, do irmão dele, que é o this, que é o T-H-I-S, this. O this significa esse, essa, isso. Então, nesse caso, ele vai pegar emprestado o significado do irmão dele, que é o this, né? Então, é como se fosse, great é ótimo, maravilhoso, incrível, top. Também em outros contextos, em outras situações, pode ter a ver com tamanho, né? A great friend, um grande amigo, né? Enfim, a mesma intensidade. Então, that's great significa, oh, isso é ótimo, isso é top, beleza, né? Pronto. Aqui é importante, eu adoro esse exercício, porque ele pede para a gente treinar o ouvido. Então você tem que ouvir o que ele vem falando aqui, e para completar aqui o final, você tem que escolher uma dessas três opções de acordo com o que ele falou. Então vamos tentar observar agora, vai repetir mais duas vezes, para ver se a gente consegue, com o nosso ouvido, identificar o que ele falou, né? Vamos lá. Pronto. A gente ouviu três vezes. Então ele diz, yes, but I feel. Mas vamos entender primeiro o que é que significa. Yes significa sim, ok? But, but seria mais, né? Sim, mas tem um porém, né? Mas I feel. Feel é o verbo sentir. Então, se é o verbo sentir, quando você coloca junto com eu no presente, fica eu sinto, né? Yes, but I feel. Sim, mas eu sinto. Agora vamos ver o que é que ele sente. Vamos lá. Bom, meu olhar tá pro outro lado, gente, mas é porque minha câmera tá aqui pro outro lado, aí tá dando um diferente. Mas enfim, vamos lá. O importante é vocês seguirem aqui na tela, tá? Então ele diz assim: Yes, but I feel it will sit a little quick or a little sick, né? Então, pausa aí, marca e vem aqui. Bom, então você já deve ter decidido. É a última opção, tá? Porque it will sit seria ele ou ela para objetos ou animais, né? E aqui o will, ll, significa futuro. E sit, senta. Então, ele ou ela, objeto ou animal, sentará. Não tem nada a ver. A little quick. Quick é rápido, né? Um pequeno rápido, uma pequena rapidez, não faz sentido, né? E a little sick, um pouco doente. Porque little quer dizer pequeno, pequena ou um pouco, tá? Então, é um pouco rápido? Sim, mas eu sinto um pouco rápido? Não faz sentido. Sim, mas eu me sinto um pouco doente? Se é doente, tá? Só observando que essa letra I, não sempre, mas quase sempre, há um padrão, há uma tendência de ele ser pronunciado com o som de E. E o E ser pronunciado com som de I. Então aqui seria you, mas aqui seria it, aqui seria sit, aqui seria little, quick. Desculpa, gente, a garganta tá muito ruim. Chega a descer uma lágrima agora. Bom, I'm sorry. Perdão. Vamos nessa. Então seria a terceira opção. Pronto. Então, como a gente falou, né? Yes, but I feel a little sick. Sim, mas eu me sinto um pouco doente. Mas, professor, onde é que você está vendo me aí que eu tô? Sim, mas eu sinto um pouco doente. Cadê o me? É, tem coisas, gente, que na língua não bate de uma língua para outra. Então a gente tem que adaptar. A melhor tradução não é aquela tradução palavra por palavra, tudo uma atrás da outra, não. A melhor tradução é aquela que se encaixa melhor na sua rotina, no seu país. Então, se a gente traduz para o português, sim, mas eu sinto um pouco doente, ninguém fala assim. A gente fala, eu me sinto um pouco doente, né? É mais reflexivo, tá? Quando você faz algo para você próprio. Bom, e ela diz: Oh, I'm sorry. Todo mundo sabe que sorry ou I'm sorry me desculpe, né? Perdão. Sim, mas em algumas situações, essa expressão I'm sorry, que quer dizer I am sorry, né? Ela é usada no sentido de sinto muito, às vezes também. Você está
se lamentando pela outra pessoa. Ela contou uma coisa triste, ele está doente, né? Ela, oh, sinto muito por você, né? Oh, sinto muito, né? Bom, e aí ele diz, I'm really tired, né? Ou I am. Professor, por que eles não botam I am? Porque na fala é igual a gente fala rápido, é uma estratégia, a gente acostuma falar rápido, né? No português acontece. Às vezes eu digo assim com os meninos, na hora do intervalo, ei, vamos ali comer um lanche? O que é ramo ali comer um lanche? Primeiro que ramo não existe, existe ramo de flores, né? Já começa falando errado daí, professor, né? Enfim. Bom, então, rama ali comer um lanche. Então, é mais ou menos isso que eles fazem com o inglês. Eles reduzem as palavras, colam um pedaço na outra, né? Bom, mas o certo é vamos ali comer um lanche, tá? Foi só para ver se vocês estavam atentos. Bom, seguindo. Então, I'm really tired. Então, eu estou. O am, que é o verbo to be, e todo mundo brinca dizendo que passou o ano estudando o verbo to be, mas quando o professor pergunta, ninguém quer lembrar, né? O que é que significa? Enfim, o am significa ser ou estar, ou seja, exatamente sou ou estou. Eu sou alguém ou estou em algum lugar. Então, I am really tired. Tired quer dizer cansado, exausto, né? Então, really é como se fosse realmente, é uma palavra cognata, é parecida, né? Eu estou realmente cansado, mas ninguém fala realmente cansado em português, né? Então, você pode trocar por um, eu estou muito cansado, né? Estou exausto, eu estou bem cansado, estou bem exausto, né? I'm really tired. Vamos em frente, go ahead. Bom, e aí ele complementa, né? Ele está se sentindo cansado, ele está doente, né? E ele diz assim, ainda tem mais, viu? Ele diz assim, and I also feel cold, né? Esse and é o nosso I, né? Eu e você, né? And I, eu, also, se você não sabe, é a palavra também. Quando ela vem dentro da frase é also, mas se você quer dizer o também no final da frase apenas, você coloca T-O-O, to, tá? É o também de fim de frase. Só quem pode vir no fim de frase é o TO, mas se for um também dentro da frase ou no começo da frase, é also, tá bom? Então, and I also feel cold. Cold é ambíguo, pode ser duas coisas, pode ser cold, frio, né? Ou pode ser cold de resfriado, gripado, tá? Então aí você escolhe a melhor tradução para vocês. Bom, então, and I also feel cold é como se fosse, eu também me sinto um pouco gripado, me sinto um pouco de frio, sinto um pouco de frio, né? Então as duas são possíveis, tá? Então, se você escolher uma ou outra, parabéns. Congratulations for you. Bom, e aí tem uma pergunta boba aqui, só para ver se a gente não tá cochilando aí, né, gente? Depois do almoço, assim, às vezes a gente dá uma apagada, né? Bom, o Eri está se sentindo ótimo. Não, não é isso que acontece no texto? Ou sim, é isso mesmo? O que é que vocês acham? Claro que ele não tá ótimo. Ele tá tired, cansado. Ele tá cold, com resfriado, com frio. Ele tá sick, doente, very sick, né? Tem como. Então, não, não é isso. Bom, vamos ouvir mais duas vezes, né? Nessa questão eu acho bem interessante esse tipo de exercício, porque ele vai querer que você organize. As palavras estão misturadas, né? A mix of words, um mix de palavras. Vocês ouvindo o que ela está falando, tem que colocar na ordem certa. Vocês podem fazer isso no caderno aí também. Vamos lá, vamos ouvir mais duas vezes. Pronto, me parece que ela disse assim: You need to visit a doctor. Que significa o quê? You need. Opa, sorry, desculpa. You need to visit a doctor. Temos palavras aqui fáceis, né? Ó, you, todo mundo já sabe que é você ou vocês. Visit é a cara de visitar, não tem nem pra onde correr, né, gente? E doctor, lembra doutor, né? Doutora, né? Médico. Bem, então, you need. Se eu não sei o que é need, vamos para a frase inteira. Peraí, que a coceira na garganta voltou. Bom, lindo o vídeo, o professor gravando com esse microfone, só escutando o som das goladas, né? Misericórdia. Vamos em frente. Go ahead. Vamos lá. Que vergonha. Bom, então, you need to visit a doctor. Bom,
Se eu não sei o que é need, vamos juntar os pedaços, vamos inferir um significado possível, vamos tentar desvendar. Então, you visit, visitar, né? A doctor, um doutor, uma doutora. Então, eu acho que é você tem que, ou talvez você precisa, né? Exatamente. Só que a gente já viu que o verbo ter, lá em cima do texto, é have. Então, olha como por eliminação vai dando certo. Have é ter. Então, aqui não é ter. Então, aqui pode ser precisar. Então, you need to visit a doctor. Então, você precisa visitar um médico. É isso. That's it. Tá vendo como é fácil? Só se concentrar. Bom, vamos lá. Ah, na verdade, eu cortei aqui o áudio, né? Ele disse, quando ele falou, eu paralisei, né? É assim, no, I can't be sick. Então, no, lembra não, né? Negativa. I can é o verbo mais poderoso da língua inglesa, é o verbo poder, né? Então, não, eu can sozinha é poder, seria posso, mas como tem aqui o NT, que é o not, também abreviado, not, né? Que é esse aqui, ó. Not, então já vira negativa. Cannot. Então, não, eu não posso. To be, que é o verbo que todo mundo fala, que passa o ano estudando. Comigo, não. A gente passa o ano estudando um monte de coisa diferente. Nem inventa, não, viu? As bonitinhas e as bonitinhas. Bom, então o be é o verbo ser ou estar. E sick, vocês já sabem que é a pessoa que está doente, adoentada, né? Bom, então, no, I can't be sick. Então, ele acha que ele pode escolher, né? Ficar doente a hora que ele quer. Isso que ele fala isso num comentário desse. Então, no, I can't be sick. Seria o que mesmo? Não, eu não posso estar doente. Ok, vamos ver por quê. Olha o que é que ele está preocupado, né? I have a date tonight. Have, vocês já sabem que é o verbo ter, possuir, né? Então, I have a date tonight. Tonight é a noite, a gente já sabe, essa noite. Né? E date não é data, a gente já sabe também que é um encontro, ou um paquera, uma paquera, enfim. Então, I have a date tonight seria eu tenho um encontro hoje à noite, ou essa noite. E ela dá uma ordem, é braba, né? Forget your date. Esqueça seu encontro. Forget your date. Aí ela diz, I know. Know, o K, gente, em língua inglesa, no começo de palavra, ele é como o H em português, ele não tem som. Por que que a gente usa, professor? É mesmo que eu estou ouvindo vocês perguntando isso, né? Por que que a gente usa o K então? Ah, gente, tem uma razão. Por que que a gente usa o H no português, no começo das palavras, se não tem som? Não tem uma razão. A gente acostumou, né, a fazer isso. Então, vamos usando. Faz mal não. É bom que esquentar o gogó aí. Menos eu que estou com a garganta ruim, estou gripado, né? Aí, I'm cold. Bom, agora flu. Peguei uma gripe, né, gente? Em frente. Vamos lá. Então, I know. Know é o verbo saber ou conhecer. Aí você sempre tem que decidir qual é a o melhor encaixe, a melhor tradução para essa frase, para esse contexto. Tá? Então, I know, eu sei ou eu conheço, the perfect person, a pessoa perfeita for you, para você. Tá? Muito fácil. I know the perfect person for you. Bom, e aí tem uma perguntinha, vamos aqui ver. Você pegou essa? A Bi acha que o Eri deveria, primeiro, chegar na hora para o encontro dele. Segunda, esquecer o nome da paquera dele. Ou terceira, se encontrar com a outra pessoa em vez da paquera dele. Eu acho que é a terceira. Vocês estão acompanhando aí comigo o raciocínio? Vamos ver. A pessoa se eu erro, hein? A vergonha? Ah, acertei. Pronto, vamos lá. Ele diz, really? Realmente? Né? Mas ele não usa se realmente. A gente fala, sério? Mentira. O que mais? Não acredito. Então, dá pra gente adaptar esse really, né? Tipo, sério mesmo? Sério? Né? O sério eu acho que é o que fica melhor. E ela diz, yes, she's tall. Né? Ela é alta, é a estatura dela. Tall pode ser alto ou alta, né? O verbo to be de novo aqui, ó, is, né? Quer dizer, é ou está. Sim, ela é alta. Professor, mas não poderia ser ela está alta? Poderia, se ela botar um salto bem grande, ela pode ficar mais alta do que ela é, eu posso dizer. Está, porque o está dá uma ideia mais de temporário, né? Algo temporário. E o é dá uma ideia de permanente, ela realmente é alta, não vai deixar de ser alta, né? Bom, vamos lá. And intelligent. Intelligent é um cognato, né, gente? É quase igual ao português.
diferença é que tem dois L's em vez de um e não tem o E no final, né? E o and vocês já sabem que é o I. Quando eu falei lá, tipo eu e você, né? Então ele fala, sério? Aí ela diz, sim, ela é alta e inteligente, né? Aí ele pergunta se ela é o quê? Is she funny? Quando você tem pergunta, em vez de dizer she is na afirmativa, falando normalmente, né, afirmando, você inverte. O verbo to be vem para antes, tá? O is vem para antes da pessoa, do sujeito. Is she funny? É como se eles perguntassem assim, ó. É ela engraçada? Mas na verdade a gente sabe que ela é engraçada, né? Vamos ver o que aqui ela diz. Sim, ela é very, muito ou muita, né? No caso, muito engraçada, muito divertida. She's very funny. Vamos em frente. Pronto. Aí ele diz assim, ó. She is perfect. Qual das três opções ele falou? Vamos ouvir de novo. Olha o efeito aqui, né? Eu brincando aqui, a aula passando, né, gente? O professor é assim mesmo, maluquinho. Vamos em frente. Então, she is perfect. Professor, mas eu achei muito parecido com essa segunda opção, né? Não é X is perfect, mas não é X aqui, né? Aqui é o som de TS, ó. TCH, na verdade. Cheese. Cheese é diferente de cheese. Aqui é só X. Aqui é cheese, tá? Queijo, cheese. Cheese is perfect. Por isso que um sonzinho de nada faz a diferença, né? Então, temos que ter cuidado. E a última aqui seria he is a person. Ele é uma pessoa, não é isso que está falando lá em cima. Então, she is perfect. Ela é perfeita, né? A pessoa que ela está indicando para ele. Bom, pronto. Aí ele fica curioso, né? Ele pergunta, então, what's her name? A gente já viu que o her, lá por inferência, a gente descobriu que significa dela, né? Então, what is her name? Então, qual é o nome dela, ou qual é o seu nome, no sentido de dela, né? Aí ela diz, Dr. Santos. Então já sei que é uma mulher por conta do her, dela, né? Aí ela complementa e diz assim: You need to go to her office now. Eu vou ler quebrado, né, gente? Que eu emendei tudo como tentando fazer como um americano. You need to go to her office now. É porque aqui a gente emenda, né? You need to go, you need to go, do jeito que eles falam. Então, you need to go to her office now. Quer dizer, aproximadamente o jeito que eles falam, né? Porque eu não sou americano. Bom, então você precisa to go ir. Professor, o que é esse to? É para? É para, mas nesse caso não. Nesse caso é o infinitivo. Professor, o que é o infinitivo? O infinitivo em português, por exemplo, na nossa língua, é quando termina em R uma ação, termina em R. Na verdade, a R é R, O, R, I, R. Cantar, vender, partir, eh, dormir, e aí vai. Só que em inglês eles não usam esse finalzinho R, eles usam um to separado. Então, se você tira o to de cantar, em inglês fica canta. Se você tira o to de go, que é ir, é tipo, fica. Não sei nem como é que fica em português, vai, né? Deixa de ser infinitivo e começa a ser conjugado o verbo, tá? Só um minuto. Sorry. Bom, vamos lá. Ai, vamos lá. You need to go to her office now. Você precisa ir para o escritório dela agora. Office, quase todo mundo já está acostumado que é escritório. Agora, cuidado, porque o office pode ser também um tipo de escritório especializado, como assim? Um consultório médico, um consultório de dentista, oftalmológico, enfim, né? De algum tipo de profissional. Que não necessariamente você chama de escritório, mas consultório, por exemplo, né? Bom, então, you need to go to her office now. Então, você precisa ir ao escritório dela ou ao consultório dela, já que aqui está dizendo que ela é uma médica, uma doctor, Dr. Santos, né? Bom, mas professor Santos é o nome da mulher? É porque, assim, os americanos, eles têm o hábito de usar de maneira mais séria, mais formal, mais respeitosa, o sobrenome da pessoa. Então, é raro eles tratarem você pelo primeiro nome,
A não ser que seja muito seu amigo ou família, mas quando é um professor ou algum patrão, uma pessoa estranha, eles tratam pelo sobrenome o nome da família, tá? Que no Brasil geralmente é o último nome, ou o nome do pai, né? Enfim. Bom, e aí ela diz, because you're sick. Porque your é a mesma coisa de you are. Lembra que you are é o verbo to be, ser ou estar, né? Você é, você está. Vocês são, vocês estão, tá? Qualquer uma dessas quatro possibilidades. Então, porque você está doente, you're sick. É verdade, eu também, viu, Eri? Muito bem. Aí a perguntinha lá, para ver se vocês estão atentos. A Bia acha que a pessoa perfeita para o Eri é uma médica, para ajudá-lo a melhorar, uma mulher da TV de quem ela gosta, né? A Bi, ou um cara que ela conheceu na internet. O que é que vocês acham? Pensa aí, anota aí e vamos checar. Acho que é a letra A. Vamos ver. Letra A. Bom, aqui é mais um testezinho de palavras que nós já estudamos. Deixa eu tirar a câmera aqui do meio, gente. Bom, a palavra aqui, consultório. Do lado de cá, qual é dessas palavras que representa consultório? A gente não falou diretamente de consultório, mas a gente já sabe que é um office, que é um tipo de escritório, né? Do médico, da médica, do dentista. Então vamos ver. Eu iria em office. Office. Muito bem. Segunda palavra. Hoje à noite. A gente tem a palavra hoje à noite, essa noite, de noite. Sempre duas ou três palavras em português, né? Mas em inglês eles têm uma estratégia de apenas uma palavra para isso. Qual é? Really, forget, tonight or friend? Eu chutaria em tonight. E vocês? Terceira palavra, acertamos, né? Esqueça, é o imperativo, dando uma ordem, né? Dizendo, faça isso, esqueça. Really, forget or friend? Responde aí. Eu iria de forget. E vocês, and you? Exatamente. Agora nós vamos de amigo ou amiga, né? Seria friend. E é mais difícil. E aqui tá mesmo, a gente falou tipo sério, né? Mentira, mas também pode ser mesmo, né? Eu não falo muito mesmo, mas pode ser que alguma região do Brasil fale, né? Então, enfim, vamos lá. E aí terminamos a nossa aula, o texto da nossa aula, curtinho, para não sobrecarregar vocês hoje. E aí a tarefa de casa de vocês é ter todas essas frases. Olha, meu Deus, está repetindo de novo. Ter todas essas frases. Deixa eu parar de compartilhar aqui. No caderno. Então vocês vão anotar aí no caderno. Se não anotaram durante a aula, volta o vídeo, anota a versão em inglês numa linha. Na linha de baixo anota em português e aí vai até o final. Todas as falas. Só não as questões que aparecem para responder, mas todas as falas, tá? De novo, escutem muitas vezes esse áudio, esse vídeo, vão repetindo ao longo da aula, vão pausando, voltando. Quando você achar que não está perfeito, volta de novo. Assista umas 10 vezes. Quando abusar, assiste mais 10. É assim, inglês é repetição, não é difícil, é repetição, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante aí essa nossa videoaula e a tarefa é essa, praticar as outras duas habilidades. Vocês praticaram bastante agora a leitura, vendo a tela, né? Praticaram a audição, ouvindo as questões e respondendo, e a fala repetindo junto comigo. Agora vamos praticar o writing, que é a habilidade de escrever, tá? Muito obrigado. Thank you very much. I really hope you have enjoyed my class. Então, muito obrigado. Espero realmente que vocês tenham gostado da minha aula. Então, a gente se encontra na próxima aula, tá? See you next class. Happy Halloween. Bye bye. See you. Thank you.